Pessoal, então, pessoal, vamos dar agora, né, início ao nosso último vídeo, né, é a parte quarto da aula 5 da teoria geral do processo. Então, nós estamos falando dos princípios, né, que compõem, né, o ramo, que é extremamente importante para o ramo do direito processual. Né? Então, nós temos agora, né, como missão entender o princípio da oralidade. Este princípio ele enfatiza a importância da manifestação oral das partes no processo e ainda na produção de provas. Tem provas, né, como é o caso das provas testemunhais, elas vão ser realizadas no âmbito oral, de forma oral, e elas vão ser fundamentais, né, para compor, né, a convicção do juiz. Né? Então, as provas elaboradas oralmente, elas são fundamentais para a convicção do juiz e a partir daí, como a gente viu no slide passado, ele possa motivar as suas decisões. Então, além dessa ponderação que eu faço para vocês, é importante dizer o seguinte, pessoal: este princípio ele possibilita um maior contato das partes com o juiz. E esse contato assegura o quê? Uma ampla defesa. Lembrem que todos os princípios eles estão conectados. Né? Então, esse maior contato entre o juiz e as partes, ela amplia a nossa chance, né, a chance da sociedade de obter a verdade real no âmbito da atuação processual, né, de obter o acesso à justiça. Então, Fred Dier, que é um autor que eu tenho adotado aqui na nossa disciplina para compreender, né, a teoria geral do processo, ele entende que o princípio da oralidade ele pode estar dividido em subprincípios, né? Apenas a título de informação para vocês compreenderem melhor, né, a oralidade. Então, a prevalência da oralidade sobre a escritura, a imediatidade, então as provas precisarem serem produzidas na frente do juiz. Esta é uma, veja, princípio não é uma regra, é um valor. Então, há uma preferência para que haja uma oralidade, ou seja, para que essas provas, no âmbito oral, sejam produzidas na frente do juiz. Né? A identidade física do juiz, né? É um terceiro subprincípio que aqui eu elenco para vocês. Né? A documentação dos atos praticados oralmente. Como assim a documentação? Durante uma audiência pública, né, existe lá um servidor que é destacado, ou um estagiário, eu já fiz isso, que vai estar digitando tudo que acontece no âmbito, né, da audiência. Então, as provas que são produzidas oralmente, elas são transcritas, elas estão sendo digitadas em tempo real. Né? Quem é geralmente assessor do juiz, ou técnico, ou a técnica, ou a assessora, vai estar digitando, né, o que está acontecendo durante a audiência. Né? O princípio da oralidade ele também estimula que haja, né, uma única audiência para que todos os atos processuais sejam realizados naquele momento ali. Há uma preferência por uma única audiência, justamente para garantir a eficiência, a celeridade, a economia processual, né, o acesso à justiça e assim por diante. Pessoal, né, temos por fim, né, o princípio do livre convencimento motivado. Né? Então, o que é que informa, né, este princípio? Primeiro, é importante aqui fazer uma ponderação. O livre convencimento não significa que o juiz é um rei, ou que ele é o dono da verdade absoluta, ou que ele é o representante da racionalidade. Né? O que acontece? Olha o que esse princípio ele informa de forma muito didática. Ele tem o livre convencimento, ele tem essa atribuição,
O juiz ele tem a liberdade para se convencer, né, e emitir uma decisão. É um trabalho muito difícil, é preciso ressaltar isso, mas que esse livre convencimento ele tem que estar acompanhado de uma motivação. Então veja o que diz o artigo 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observando o contraditório. Então, o que acontece? Há situações em que outros processos, né, foram realizados, né, ocorreram, e o juiz, magistrado, a juíza, a magistrada, pode captar provas, né, até por conta da economia processual, o princípio da celeridade, o princípio da eficiência. Ele pode utilizar as provas de outro processo e transportar para o processo que ele está julgando. Só que o que acontece? É importante, olha aqui a ressalva, observar o contraditório. Deixa eu destacar aqui, o contraditório. O que significa o contraditório? Todos os atos do processo podem ser questionados. Então, o magistrado, ele tem que dar a oportunidade para, mesmo que o outro processo, né, já tenha sido encerrado, né, já tenha uma decisão, já tenha decidido o mérito, não importa se houve o mérito, se houve a decisão em outro processo. Se o magistrado ou a magistrada ele utiliza provas produzidas em outro processo, ele tem que dar oportunidade, né, para as partes questionarem qualquer situação. Ou seja, para que elas possam exercer o seu contraditório. Né? Então, o princípio do contraditório, ele deve atravessar, juntamente com o princípio da ampla defesa, todos os atos processuais. Então, o princípio do livre convencimento, né, o que ele significa? O convencimento do juiz só pode se basear, né, nas provas contidas nos autos e obtidas em contraditório. Se as partes não é ofertado exercer o contraditório, o que pode acontecer? O ato do juiz, né, a decisão do juiz pode ser anulado. Além disso, o juiz tem que motivar as suas sentenças. Então, observem aqui, pode parecer uma contradição, né? O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo. É uma contradição? Só será uma contradição se não for oferecido a oportunidade de questionar este ato. Ou seja, mas é a mesma parte do processo anterior. Não importa. Ele tem que ter a mesma oportunidade que teve no antigo processo. Ou se o processo envolveu outras pessoas, mais uma vez, ele tem que se posicionar. Então, observe aqui o que diz o artigo 10 do Código de Processo Civil. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito no qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre o qual deva decidir de ofício, ou seja, sem ouvir as partes. Mesmo ele decidiu de ofício, logo depois ele tem que dar oportunidade. Desculpe aí. Só um momento. Desculpe aí, pessoal. Então, o juiz ele tem que dar oportunidade às partes se manifestarem. Então, por fim, né, nosso último slide de hoje, né, aliás, nosso último princípio, ele versa sobre o princípio da vedação às provas ilícitas. Trata-se de um princípio que tem previsão constitucional no inciso 56 do artigo 5º. Né? Ele é, portanto, um direito fundamental. Ele é um princípio e ele é um direito. Então, as provas ilícitas, eles ferem, né, a lei maior, eles ferem o princípio, ele fere toda a Constituição.
São permitidas provas expressamente, só são permitidas provas expressamente previstas em lei. Aqui nós temos o princípio da legalidade estrita. A administração pública, ela só pode, né, aqueles que atuam na administração pública só podem agir conforme o mandamento legal. Eis onde está a diferença, né, daquele dispositivo que diz que ninguém é obrigado a fazer nada, a não ser se for em virtude de lei. Isso é no ramo do direito civil. Eu posso fazer qualquer coisa se não tiver proibido na lei. Beleza? Isso aí é um ramo nas relações civis, privatistas. Mas quando eu estou atuando no âmbito do direito público, né, no âmbito da administração pública, nós estamos diante do princípio da legalidade estrita. Eu só posso agir conforme aquilo que está definido expressamente na lei. Então, observe, só são permitidas provas expressamente previstas em lei, típicas, e provas atípicas moralmente permitidas. Que aqui ainda pode gerar uma série de questionamentos, né? Porque, observem, um princípio não é uma regra, né? O princípio, ele é um valor, ele vai ser ponderado. Então, este pensamento aqui é o pensamento de Frédéric, que as provas atípicas moralmente permitidas, ou seja, atípicas são aquelas que não estão previstas na lei, mas que são moralmente permitidas. Eu, particularmente, não concordo. Eu acho que tem que seguir estritamente a lei. Nesse momento eu sou extremamente legalista. Mas, né, não é um consenso, né, na doutrina. Então, observe aqui uma ressalva. Quem avalia a admissibilidade de uma prova é o mesmo juiz que julga o caso. Ou seja, o juiz vai decidir se a prova vai ou não ser usada. Dessa forma, abre-se a possibilidade de o juiz poder se convencer com uma prova que é ilícita e que, portanto, ele não deveria se basear em decidir. Caso fosse outro juiz, isso não ocorreria. Por isso que muita gente defende o juiz de garantias. Porque seria dois juízes diferentes atuando no mesmo caso. Um juiz ia decidir se a prova ou vai ser ou não admitida e outro juiz vai julgar o caso. Porque qual é a questão? O juiz está lá, um caso concreto. Ele está decidindo se uma prova vai ser ou não usada. A prova que está sendo apresentada no caso foi obtida de forma ilícita. Ele teve acesso àquela prova ilícita e, de uma certa forma, aquela prova ilícita que ele decidiu por não usar no processo, indiretamente vai ter, ou diretamente, né, influenciado na formulação da sua convicção. Então vejam aí uma contradição. O mesmo juiz que admite é o juiz que julga. O mesmo juiz que admite a prova é o juiz que julga o mérito. É possível separar no raciocínio, no âmbito da subjetividade do magistrado, uma situação que é ilícita, que ele teve contato, ele vai apagar da sua memória, ele é um computador. O magistrado ou magistrada, eles são seres humanos, eles têm memória. Essa memória não é igual ao computador que a gente apaga, né? Vai ficar lá na mente dele. Então isso pode ser um pouco complicado, né, para o acesso à justiça. Então, por fim, né, eu falei o último slide, mas na verdade o último slide é o princípio da cooperação, né? O que é que diz o princípio da cooperação? Todos os sujeitos do processo, juiz, réu, autor, perito, advogado, procuradores, Ministério Público, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável a decisão do mérito, justa e efetiva. Ou seja, todos devem cooperar. Extrai-se desse princípio a ideia de que as partes têm um dever, né, de cooperação na busca da verdade.
né? E não é uma atribuição só do juiz, só do autor, só do réu. Todos devem cooperar, porque o acesso à justiça, né, ele não é um princípio apenas das pessoas, não é um princípio voltado apenas para as pessoas que estão inseridas em um determinado processo. Ele é um princípio, o acesso à justiça, que diz respeito a toda a nossa sociedade. Portanto, né, encerro a aula de hoje. Espero que tenham um bom estudo. Vou passar algumas situações concretas para vocês irem treinando. Um abraço a todos e a todas.